próximo tópico é em relação à ambiência e sua relação com o acolhimento e acessibilidade. A gente tem dentro da humanização um dispositivo que é dito ambiência. Como é que a gente entende ambiência? Como um espaço relacional em que se dá um processo de trabalho. Pensar nisso é pensar que um espaço, um ambiente, ele não é só um espaço, uma estrutura física que me rodeia, que é essa que me faz fundo. Pelo contrário, ela se dá, permite ou não permite, como as relações acontecem ou não acontecem. Né? E a gente tem diversos exemplos de experiências que mostram um pouco esses desafios ainda que em construção no Brasil. Sistemas hospitalares, atenção básica, em que a gente tem uma barreira física mesmo entre o usuário e o trabalhador. E às vezes entre gestor e trabalhador também. Né? Esses mecanismos, assim, eles servem de resistência para alterações. Quando a gente vem e põe em questão a ambiência, a gente também está colocando em análise o processo de trabalho daquelas pessoas. Por que põe análise? Porque a determinação, a conjuntura, a estruturação do espaço vai dizer como é que isso vai ser, como é que é possível as pessoas entrarem em contato. A ambiência leva em conta então diferentes elementos de um espaço para tentar minimizar, reduzir esses impactos de resistência entre as pessoas. É claro que eu posso pensar que naquela sala, ali acontece o acolhimento. É possível pensar isso. Porém, se eu entender que aquele espaço onde tem acolhimento, obviamente eu estou pensando que onde não tem aquela sala, não tem acolhimento. E de novo a gente coloca o binômio, né, do tem e não tem. Então ali se acolhe, aqui não se acolhe. Se a gente entender que um serviço ele trabalha com a dimensão do acolhimento e com a ambiência, ele consegue dar conta, entender que tudo aquilo que compõe ele faz parte de acolher aquele usuário. Isso pode acontecer desde de alguns casos de serviços que tem o vigilante, o vigia, que compõe uma equipe, que já tem o primeiro olhar, assim como até o próprio administrativo, que está às vezes tomado com algumas tarefas, mas também tem um olhar. Se esses trabalhadores, que são às vezes ouvidos e olhos de uma equipe, se eles não participam e não entendem de como é que isso funciona, isso também vai causar um certo tipo de impacto no acolhimento desses espaços, né? E aí vamos pensar em situações mais extremas, desde aquelas que as pessoas chegam no serviço e não têm onde sentar, que elas necessitam passar horas de pé, ou mesmo que sentam-se em alguns espaços, acomodam-se, mas não têm um conforto para poder, enfim, sentir a vontade. Então são elementos que vão ilustrando como é que aquele serviço funciona como estrutura física. Claro que a gente leva em conta essa questão do físico, mas ela é para colocar as pessoas num trabalho que seja de conexão. Então, pensar que uma estrutura pré-moldada, pré-determinada, às vezes ela dá conta de um espaço, mas em outros espaços talvez isso não consiga ser resolutivo. Não é à toa que hoje em dia tem políticas de acessibilidade, onde as pessoas necessitam de ter ferramentas para permitir que elas entrem em contato com outras, porque aí eu vou estar incluindo elas nesse processo. Se eu não levar em conta que eu vou receber cadeirantes, que eu vou receber idosos que têm uma dificuldade e um tempo para se locomover, se isso não é posto, eu vou estar restringindo algumas coisas. Então a ambiência é uma tentativa de dialogar com essas dificuldades que existem, e às vezes que são pequenas mudanças, alterações que podem fazer com que aquele arranjo do espaço se modifique, né? Se eu coloco, por exemplo, uma mesa entre pensando eu como um trabalhador e o usuário, essa mesa talvez, embora ela sirva para um monte de coisas, para estruturar algumas coisas do meu preenchimento, ela também distancia o meu cuidado. Então como é que eu posso pensar alternativas para que essa mesa não desapareça, mas também não limite a minha conversa com esse usuário? Ou mesmo uma grande recepção na atenção básica,
como é que funciona a disposição, como é que ficam sentadas as pessoas, o que elas têm à disposição naquele espaço. Porque eu também posso receber algumas coisas em determinados lugares. Por que eu não posso, enquanto espero, ter acesso a algumas coisas que me interessam ou que me fazem bem? Uma coisa que nos faz bem e que nos ajuda, ou a muitos pelo menos, é a música. É um elemento que pode parecer para alguns irrisório, com pouco impacto, mas a música pode ser uma forma de também as pessoas se sentirem mais à vontade num espaço. Isso às vezes condiciona a minha entrada naquele lugar, inclusive, ou para melhor ou para pior. Então a ambiência é uma tentativa, eu estou falando aqui de um jeito sucinto, é uma tentativa de entender que o espaço de relações ele não é só um espaço que é dito pelas paredes, ele é dito também pelos alcances das pessoas em relação. Nosso próximo tópico é qualidade do cuidado com a valorização da equipe e dos usuários. A gente tem também à disposição uma diretriz que é valorização do trabalho e do trabalhador. Essa valorização ela pode se dar de diferentes formas. Seja com incentivo à formação, por exemplo, que não deixa de ser uma valorização ao trabalhador, em que eu estou qualificando ele, permitindo que ele entre em contato com novos temas, seja através de pesquisas mesmo dos serviços, em que ele possa se colocar através de um problema, uma questão, em contato com outros trabalhadores, ou mesmo espaços de formação, universitários, institutos, etc., que têm interesse em discutir problemas, situações que são despertadas a partir da prática. Então, formação, pesquisa, são formas de valorizar o trabalhador. A formação que eu também refiro aqui são diversas, porque a gente tem diversos temas, né, para discutir, desde temas clínicos a temas mais relacionados ao processo de trabalho, que é um pouco o que a gente está tentando discutir hoje aqui, entendendo que isso faz parte de uma valorização de qualidade para o cuidado do trabalhador. E às vezes isso é um pouco negligenciado, né? Os trabalhadores às vezes entram no serviço, são contratados, são concursados, e muitos têm um introdutório, têm uma ideia geral, e aí vai passando o tempo e as pessoas vão deixando um pouco de lado essa possibilidade de entrar em contato com novos temas. Daí, então, acho que a importância, por exemplo, de dispositivos virtuais e novas tecnologias para poder colocar as pessoas em contato. Isso acho que é uma coisa interessante. Assim como também pensar, por exemplo, na educação permanente para o controle social. É um tema que às vezes te deixa um pouco de lado, que é pensar, se eu quero a participação dos usuários envolvidos com o dia a dia ou com temas que são problemas no serviço, ele só vai conseguir, é meio exagerado, mas ele pode questionar temas e instigar algumas reflexões se ele também tem noção e contato com outras coisas. Porque senão, obviamente, a gente vai tocar nos casos individuais, no meu problema, que pode ser a fila que não anda, que eu tenho um exame marcado há 2 anos, e aí eu vou ficar restringindo aquele meu papel social de amplificador daquela situação, daquele território, a 1, ou 2, ou 3, ou 10 situações. E aí a gente não consegue, às vezes, discutir onde está pegando, onde que emperra, qual é o ponto que está e que não anda. Porque daí a gente volta a conversar sobre a ideia de rede. Bom, mas assim, voltando. Para o usuário, é pensar que ele só vai conseguir questionar algo, eu só consigo questionar algo se eu tenho mínima noção do que se trata. Ou seja, quanto mais incluído eu estou num saber, mais eu tenho poder sobre isso, mais eu posso me envolver. Quanto menos eu sei, a minha capacidade de me envolver é menor. Né? Como é que contagia-se isso? Bom, tem diversas formas. Assim. Eu acho que a PNH ela vem um pouco para entusiasmar essas pessoas com um protagonismo, que é um dos nossos princípios. Como fomentar protagonismo? Bom, isso é uma pergunta que talvez tenha diferentes respostas e eu não vou conseguir dar conta disso aqui, nem tenho essa intenção. Mas geralmente tem alguma pergunta, algum tema que nos interessa mais do que outros. Não é diferente
quando a gente está no serviço. Eu posso me interessar por alguma coisa mais específica, com um colega. Um usuário tem mais interesse por algum tema do que outro. Por exemplo, acolhimento com classificação de risco. Talvez isso me interesse mais do que interessa a outros colegas. Como é que eu faço estratificação e avaliação de risco e vulnerabilidade? O que eu levo em conta? E aí eu posso fazer um trabalho por grupo de trabalho, por unidade de produção, juntar pessoas que têm esse interesse, né, e fazer disso uma discussão. E isso também faz parte do trabalho. Isso também é trabalho. Formação, estudo, reflexão, também faz parte do trabalho. Porque a gente às vezes tem uma ideia ou uma concepção de que eu envolvido as 40 horas, 44 horas, enfim, todo o tempo que eu tenho no serviço, recebendo uma pergunta, dando uma resposta, sem parar para analisar o conjunto das minhas ações, parece que eu estou trabalhando. E aquele que está analisando, que está fazendo uma reflexão sobre aquilo que está sendo feito, parece que não é trabalho. E isso às vezes gera algum desentendimento e alguns gestores, inclusive, tentam evitar esse tipo de... gestores mais tradicionais, evitar esse tipo de contato com as pessoas, né? A gente tem diferentes exemplos, não na literatura, na realidade, que nos colocam isso. A gente vive em situações em que as pessoas colocadas em conjunto se propõem a criar algo novo. E isso, em alguns momentos, pode ser subversivo, pode ser conflitante, pode gerar desconforto. Pensar que valorizar isso, ela pode começar por pequenas pontas. Por que não, então, pegar o material da PNH, por exemplo, e ler, e discutir? A gente tem à disposição termos na saúde que às vezes são interessantes, mas que a gente não disseca, não decompõe, às vezes repete eles e não tem uma apropriação. Eu não consigo nomear isso. Se eu fosse assim uma pergunta, mas o que é integralidade, o que é equidade? Talvez eu tenha alguns chavões, algumas ideias pré-estabelecidas, mas o que eu entendo, o que eu sinto dessa palavra, dessa ideia, desse conceito? Talvez isso possa ser uma abertura possível. Posso estar parecendo ingênuo dizendo isso. Posso. Corro esse risco. Mas uma forma de valorização é a partir de uma pergunta, de uma ideia que está ainda aberta. E acho que a PNH permite isso. Seja com câmaras técnicas de formação, seja com grupos de trabalho, seja com espaços de reflexão, de pesquisa, de formação. E isso, a gente pensa assim, não é só um espaço instituído do Estado, do município que pode fazer. Eu posso ter em espaços micro essas diferentes instâncias. Depende da minha capacidade organizativa e, inclusive, de capacidade argumentativa para dizer isso é importante, isso eu desejaria ter aqui, o que eu posso fazer. E é isso, claro, não está dado. Isso envolve conflito às vezes, envolve argumentações, por que eu quero chegar nesse ponto. E isso às vezes nos fortalece, mas também às vezes nos frustra, enfim. São coisas que nos colocam em questão sempre. Dando seguimento, então, para o nosso último tópico, que é protagonismo dos profissionais para implementar as mudanças e melhorias desejadas. Vou começar com um clichê. Caminho não se faz só, né? E a PNH tem um pouco essa brincadeira de se eu faço um caminho, ele precisa ser construído com outros. Ele precisa participar com outros. Protagonismo, embora seria interessante fazer uma decomposição da palavra mais no cerne, terminologia dela, que eu não vou fazer agora, ela pode nos apontar que eu preciso do outro para me constituir e do outro para poder fazer coisas. E aí, a partir disso, eu posso construir uma ideia de que eu parto junto com outros para alguns caminhos e esses caminhos também me direcionam. Isso é um pouco também, inclusive, do método da PNH. O método da PNH é uma tentativa de colocar, ao invés da meta como um principal objetivo, dizer que o caminho nos aponta os principais objetivos. Em geral, a gente tem essa ideia um pouco mais definida de que uma metodologia de trabalho
eu tento em todo tempo buscar a minha meta. A minha metodologia seria buscar caminho para fazer daquilo que eu quero algo real. E a PNH ela tenta fazer um pouco uma torção disso, uma inversão disso, quer dizer, olha, eu tenho um caminho e esse caminho vai me dizendo para que metas eu vou chegar. E esse caminho vai me transformando, vai produzindo subjetividade e vai me transformando, e esse transformar eu vou me tornando outra coisa, que eu já não sou aquilo que eu fui. Só que isso que eu estou falando não está explícito, não está dito. A gente coloca como metodologia, o método da PNH, a inclusão de protagonistas e sujeitos organizados para produção, com coletivos, inclusão de analisadores sociais, que são aqueles que estão perto do território, dos seus espaços. Isso tudo é uma tentativa de incluir o que não é visto, o que não é dito, para que componham a nossa análise. No momento que eu consigo fazer essa injunção, eu proponho uma inflexão, eu proponho uma inversão daquilo que não está dito. Isso gera ruptura, e não é só uma ruptura externa, como se eu fosse um agente neutro e transformador. Aquilo também me afeta. E nesse jeito de afetar, eu também vou modificando a minha prática, o meu jeito de falar, o meu jeito de me colocar. Então, essa tentativa de encontrar sujeitos dispostos a se implicar com temas também impõe uma abertura que às vezes não está dita no trabalho de saúde. Porque existem caminhos formais para entrar no serviço. Ou seja, eu tenho uma constituição lógica, racional de um saber sobre saúde. E eu não estou dizendo que isso não é válido, não é isso. Mas é que para eu entrar no serviço de saúde eu tenho que ter determinadas insígnias, marcas, registros. Eu tenho que ter um saber. Eu tenho que saber ou do território, para ser agente comunitário de saúde, ou eu tenho que entender de algumas técnicas de intervenção na enfermagem, para ser um técnico de enfermagem, ou para ser um enfermeiro, para ser um médico, ou ser um dentista. Esses saberes, eles vão me dando autorizações para entrar em determinados espaços. Daí eu presto concurso, eu faço uma seleção e eu entro no serviço. E componho, junto com outros, uma equipe. Só que nossos saberes, eles às vezes estão determinados a partir de algumas técnicas, a partir de algumas ideias, que não necessariamente estão em diálogo com a interferência dos outros. E isso é interessante porque quando a gente se coloca em situações coletivas ou de grupos, elas tensionam um pouco nossos saberes. E eu posso manter algumas posições, algumas verdades, ou tentar dialogar com outras que não estão postas. Isso é um exercício muito difícil de fazer para qualquer um, porque ele permite eu diminuir a minha resistência sobre o que está sendo falado. Por exemplo, eu posso tratar de um tema, drogas, por exemplo, e esse tema invocar em mim determinadas posições, ideias e concepções. Se isso não é posto em análise, talvez as minhas intervenções, para além daquele saber técnico, vão estar também permeadas pelo jeito que eu penso o tema. Então, se determinados temas eu não consigo lidar ou tenho uma visão já determinista sobre isso, talvez eu repita o modelo não levando em conta a história e a vida do indivíduo ou daquele espaço. Como é que uma comunidade lida com o tema drogas, por exemplo. Porque isso ajuda a entender que, se eu penso no cuidado, ele é singular. Ele necessita que aqueles sujeitos apareçam, porque senão eu vou estar impondo a minha rúbrica, o meu saber sobre aquilo. E a gente pode acomodar isso ao longo da história, já vem acomodando. E são difíceis as rupturas desses modelos. Em geral, não tem espaço que tensiona um pouco isso. Porque esses distanciamentos dos núcleos de saberes, eles, ao mesmo tempo que nos distanciam, também nos dão um certo conforto. Então, permear, tornar um trabalho inter, é também entender um pouco da outra lógica. Ou seja, um outro exemplo, se o agente comunitário vai fazer acolhimento e ele, com o tempo, com a experiência, vai entendendo que aquela criança está com uma diarreia e aquela diarreia pode ser cuidada de uma maneira, ele vai intervir sobre aquilo. Ele pode fazer com que naquela escuta inicial, transformar aquilo que está sendo dito para ele.
E isso pode ser um saber popular, pode ser algo que ele vai dando conta a partir do acolhimento com outros profissionais que vão dizendo, não, fulano, isso acontece por isso, e ele vai incorporando isso. Só que isso é na possibilidade dos encontros com as pessoas. E isso é muito... não tem, obviamente, uma regra, não tem um protocolo que diga coloque-se em contato com outros, que isso vai produzir mudanças. Isso vai um pouco da iniciativa pessoal, também vai das oportunidades e acessos que são permitidos para você, e isso também varia muito. Mas, assim, é um estímulo para que isso possa vir à tona. Eu lembrei de um exemplo também, que é sobre acolhimento mesmo. Para a gente entender um pouco como é que pode ser algum dos efeitos do nosso trabalho. Uma menina que chega até a unidade, de 15 anos, jovem, que diz que está com uma dor no abdômen, uma dor aguda, e aí na avaliação com o atendente, ele diz para aguardar, passa um tempo, ela volta a conversar com esse atendente, com esse profissional, e ela pede para aguardar um pouco mais, e aí a partir disso, num tempo, ela vem a desmaiar no serviço e uma dor que ela não estava suportando, e aí se encaminha, se busca um serviço de urgência, e depois se descobre que ela tinha sido envenenada, se auto-envenenada, porque ela estava tentando, obviamente, se matar, mas porque estava grávida. Talvez se a gente tivesse conseguido de alguma forma escutar essa história de um outro jeito, com outro tempo, porque se a gente pensar em classificação de risco, ela talvez não tivesse com risco pela sintomatologia que ela estava dizendo, mas se de alguma forma ela estava buscando algum tipo de atenção, talvez estava atravessada por outras coisas que a estratificação de risco não tivesse dito. Então isso depende também, tem uma dimensão que é a dimensão subjetiva, que é a que produz subjetividade tanto naquele que fala como naquele que escuta, e que isso também acho que é interessante reforçar, porque às vezes não está posto, não está dito. E isso pode ser em diferentes âmbitos, seja no âmbito do cuidado em saúde, seja no cuidado espiritual, seja no cuidado... enfim, outros tipos de cuidados que existem, que estão aí e que a gente pode fechar um pouco nossa escuta sobre isso. Bom, e com relação às melhorias e mudanças desejadas, se são desejadas, elas vão ser buscadas, assim. Como é que eu posso deixar um pouco mais claro isso, assim, até para encerrar um pouco a nossa discussão sobre acolhimento? Se eu entendo que a minha intervenção ela é transformadora, ela é baseada em desejos, e esses desejos vão ser proporcionais na medida que eu faço investimento e me implico com isso. Ou às vezes eu também me sobre-implico, a ponto de eu também não conseguir perceber mais quais são os limites do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Isso também é importante de ficar atento, e aí a necessidade de contar com um grupo, né, que possa dar um toque, que possa chamar atenção, que possa dizer, olha, presta atenção, será que é isso mesmo, né? Esse estranhamento do que eu faço. Porque, em geral, quando a gente está envolvido com nossos espaços institucionais, de trabalho, de serviço, a gente fica sobreimplicado com alguma coisa. É que nem eu dizer assim, o meu time é o melhor time do mundo. E às vezes eu posso achar dentro do contexto que eu estou vivendo. Eu sei que parece um exemplo meio deslocado, mas é que a partir da minha visão, e ela pode ser uma visão inclusive apaixonada, ela vai dizer do tipo de intervenção que eu vou fazer. E isso pode estar sobreimplicado, né? Então, ter esse estranhamento, ter esse olhar externo de outros sobre o que eu faço é interessante para ver e até reposicionar algumas coisas dos meus desejos e das minhas melhores, que podem se modificar com o passar do tempo. Bom, eu queria agradecer a todos pela paciência e pela possível troca que a gente possa fazer. Eu vou colocar à disposição o meu e-mail para vocês entrarem em contato. Quem tiver desejo, que quiserem fazer sugestões, críticas, colocações, serão muito bem-vindas. Assim como vocês, eu também sou um trabalhador de saúde que está aprendendo sobre, porque a gente não está nunca pronto, e dizer que o desafio de encarar temas
que às vezes parecem simples e parecem pouco transformadores, é o mesmo desafio daqueles temas que às vezes estão nos espaços comuns, mas que não são problematizados. São simplesmente colocados como lugar de queixa ou de status quo, isso não se mexe, isso sempre assim. Então a pergunta é, vamos lá, vamos fazer o que com tudo isso? Tá? Então até a próxima.